Então, gravando. Ótimo dia a todos, uma extraordinária quarta-feira para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo, Aplicando Teoria em Ação, um grupo de pessoas empreendedoras, de mentes brilhantes, que estão aqui para se autodesenvolverem, se melhorarem como seres humanos. A gente tem esse nosso bate-papo, nosso encontro toda segunda, quarta e sexta, das 6 às 7 da manhã. Sempre a gente fazendo o estudo, fazendo aí uma resenha de algum livro que está relacionado a desenvolvimento pessoal, a empreendedorismo, a desenvolvimento humano, né? Então, a gente se reúne aqui para trocar ideias e principalmente para a gente colocar em prática aquelas teorias que a gente viu nesses livros, né? E é dessa forma que a gente vai evoluindo. Então, sejam muito bem-vindos aí ao nosso bate-papo. A gente sempre está aqui nesse bate-papo ao vivo pelo Zoom. Se você quiser entrar nesse bate-papo, basta clicar lá naquele link para poder ter acesso à sala. E você também pode estar pelo YouTube como ouvinte, participando do nosso canal. Se você estiver gostando desses bate-papos, sempre lembra de você curtir na nossa página no YouTube, ativar lá o sininho para você ficar sabendo das novas edições dos bate-papos e compartilhar com as pessoas que você ama, que você acha que também podem se interessar por esse tema. Nosso tema de hoje é um tema muito legal, o tema da autorresponsabilidade. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Noel Monturil, estou falando aqui diretamente de Goiânia, Goiás. Eu sou um consultor da Herbalife Nutrition já há 12 anos. Me sinto muito feliz de atuar nessa empresa, que muito mais do que vender latinha de shake, mal sabem as pessoas que dentro daquela latinha, quando eu entrei na Herbalife, eu não sabia que lá tinha meu desenvolvimento pessoal, lá tinha a minha melhor forma física, lá tinha as amizades que eu construí nos últimos 12 anos, lá tinha pessoas maravilhosas que a gente cada dia encontra. Então, sou muito grato de fazer parte dessa empresa, que muito mais do que nutrir o corpo, nutre a mente e o espírito, né? E tem tudo a ver o tema de hoje, da autorresponsabilidade, porque logo que eu comecei a ver lá o resumo do livro do Paulo Vieira, a primeira coisa que me veio na mente é a frase do Jim Rohn, né? Para que as coisas mudem, eu tenho que mudar. Para que as coisas melhorem, eu tenho que melhorar. Magnão, acho que a Adriana está com o microfone aberto, é isso? Para de repente botar no mute. Está dando uma interferênciazinha aí. Ok. Então, Jim Rohn dizia muito isso para a gente, né, nos treinamentos do Jim Rohn, que a gente tem que entender isso, não são as pessoas que têm que mudar, não são as situações que têm que mudar. E Paulo Vieira, ele começa o treinamento dizendo uma coisa muito legal, né? Fique tranquilo, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece, né? Então, já começando o treinamento com isso daí, foi lapada em cima de lapada. E é engraçado, né, cara? Porque a gente vai se identificando nos treinamentos, né? Da autorresponsabilidade em cada área da vida, onde a gente tem aí as desculpites da vida. E a gente vai vendo a situação, né, que a gente está vivendo atualmente. A gente está vivendo um momento crítico no mundo que a gente nunca viveu na história da humanidade. E nesses momentos críticos, né, começam a surgir, né, as desculpas, os culpados, né? A gente vê isso aflorado nos últimos tempos, né? E é muito bom que a gente esteja discutindo esse assunto aqui, porque eu acho que está muito pertinente ao tempo que a gente está vivendo. E a gente, na área da nutrição, então, né, gostei muito quando ele fez a brincadeirinha lá no palco. Ele pegou assim, virou para a plateia e falou assim: estica seu braço. Ele fez todo mundo esticar o braço assim para o lado. Ele falou: agora vem andando com o braço, vem andando com o braço, coloca na sua barriga aqui do lado do umbigo. Isso, agora aperta. Apertou, aí todo mundo apertou aquele buchinho, né? Aí ele falou assim: fica tranquilo, tá tudo certo. Cada um tem a barriga que merece. E aí a gente começa a entender a questão da autorresponsabilidade da nossa forma física, né? Não adianta a gente culpar, velho. Nós somos responsáveis pelos hábitos que a gente tem, pelas decisões que a gente toma, pela atividade física que a gente vai fazer ou não. E a gente que trabalha na Herbalife, né, com os desafios, com as maratonas, com as transformações corporais, a gente sabe muito, muito bem isso. O
O problema não está na nutrição. A gente sabe quem tem a melhor nutrição do mundo. O problema está de que forma a pessoa vai utilizar ou não essa nutrição para ter resultado e que tipo de desculpa que ela vai dar no caminho, né? A gente vê muitas pessoas que têm que trabalhar principalmente a mente. Por isso eu falo muito para os meus clientes estarem aqui nesse grupo de manhã, porque não é simplesmente tomar nutrição, é fortalecer a cabeça para saber que o maior inimigo está aqui dentro, né? Então vamos começar nesse nosso bate-papo de hoje. Estou ansioso aqui para ouvir os pareceres de todos vocês aí espalhados por esse Brasil e pelo mundo. Então nós vamos começar essa conversa. Nós vamos para onde? Magnão, dá o seu ponto de vista aí para a gente abrir aqui a conversa para a turma ao redor do mundo. Beleza, pessoal? Passamos aí um dia extraordinário aí. Pessoal, esse livro é maravilhoso, né? A gente estuda um livro e a gente fala assim, não, esse é o melhor. A gente estuda outro, não, esse aqui, caraca, velho. Então, assim, e depois que eu ouvi o resumo, eu normalmente eu tenho o hábito de ouvir o resumo 2 vezes. Uma eu ouço direto dentro do carro ou fazendo atividade física, e depois eu venho com o meu caderno anotando item por item. Cara, quando você vai anotando, você vai relembrando o que eu li no livro lá e falar das historinhas e que a nossa vida é um barco e que a gente tem total condição de ajustar as velas do nosso barco em todas as áreas. Que cada área que a gente conta uma historinha é aquela área que a gente está falhando e que a gente tem uma desculpa. Quando ele fala lá, cara, não vou nem citar, porque é coisa de conforto. E a gente vai naquela mesma filosofia aí de deixar as pessoas atuarem aqui, falarem, e a gente vai ajustando aqui. As pessoas têm mais, que anotou alguma coisa aí. Se às vezes a pessoa falou alguma coisa que a gente teve um insight diferente, a gente vai lá e chuta para o gol para ter um entendimento melhor. Beleza? Então, e a gente vai usar aquela mesma filosofia. Nós não vamos deixar aqui silêncio. Na hora que vamos falar assim, ó, estamos indo para onde a pessoa já está decidida em falar, ela já desconecta o microfone lá para não ficar aquele silêncio ruim. Beleza? Nós vamos para onde agora? Vamos para Brasília. Bom dia, eu sou Lúcia, estou falando aqui de Brasília. E eu acho muito interessante quando ele fala que a verdade é apenas uma forma de você se libertar, né? E a mentira é uma forma de você se enganar. E muito legal a história de onde você está colocando luz, né? Então, quando você coloca luz, não tem espaço para mentira, né? E existe também aquela coisa de que qual é o papel que você está assumindo. Eu achei muito legal quando ele fala assim, às vezes você escolhe um papel, entra dentro do papel e eu acho que nisso muitas vezes você perde até a sua própria verdade, porque você começa a querer fazer um jogo de papel tão grande que fica difícil depois a pessoa saber quem eu sou. Então ele começa a palestra que eu assisti, né, que eu tinha visto esse livro, acho que foi em 2000, acho que foi logo no lançamento em 2005. Eu tenho aquela primeira versão que a Cristiane falou. E eu disse assim, eu vou ver agora, ouvir essa palestra para ver o que ficou, né, de quando eu vi a primeira vez. E é interessante que parece ser outro livro. Quando você vê a palestra, você sabe que você já tinha escutado aquilo. E eu falo sempre assim, a verdade ela é uma só, ela vem com a sabedoria, né, dessas pessoas que tentam mostrar pra gente, né, uma forma de você ser mais feliz, porque não existe felicidade na mentira, você só pode ser feliz também na verdade, né? E a gente mistura com o Jimmy Rohn, com todos esses grandes líderes que vieram nos ensinar, né, deixar algum legado aqui pra gente continuar essa nossa missão aqui. Mas aí ele começa falando exatamente, se você eu entender quem eu sou, né? E eu estou no mundo para me conectar com as pessoas. Então, se você sabe quem você é, fica mais fácil essa conexão com o mundo, né? Então, é uma coisa assim muito... E aí, sempre que eu revejo esses conceitos que a gente vem aprendendo, eu acho que desde que a gente lê o primeiro livro de autodesenvolvimento, que a gente vem aprendendo uma mesma verdade, a gente vai conectando com a nossa história de vida.
E quando você tem que se autorresponsabilizar tanto pelas coisas boas como pelas coisas ruins que vão te acontecer, é porque realmente, quando a gente não decide, a gente já decidiu não, né? Eu decido não acordar para não estar aqui junto com o grupo, né? Ou qual é a desculpa que eu vou dar? Então, a gente é um resultado das nossas decisões. E aí eu tenho na minha história de vida algo muito forte conectado com a saúde, com o bem-estar, em eu ser responsável pelo tipo de velhice que eu vou ter, o tipo de doença que eu vou ter. E foi muito jovem quando eu descobri essa história de trabalhar na minha saúde preventiva. Por quê? Porque eu fui fruto de uma dor muito grande que me fez não querer repetir essa dor, que foi perder a minha mãe muito jovem, com 65 anos, com um infarto fulminante, porque ela tinha diabetes. E então, o que acontece? Se a minha família tem predisposição para desenvolver uma doença cardíaca, que foi o caso do meu pai, para desenvolver um diabetes, que é o caso da minha mãe, são doenças que a gente vai construindo, muitas vezes pelo nosso estilo de vida, pelo nosso hábito, que a gente pode retardar o aparecimento ou até não aparecer, embora geneticamente você carregue isso, né? Então, assim, a gente assumir que a gente pode mudar no comando da nossa vela. Quer dizer assim, Deus está no comando de tudo, mas eu que vou dirigir, né, para onde vai o vento. Então, a gente hoje trabalhar com bem-estar, trabalhar com saúde, poder ajudar as pessoas a serem mais saudáveis e conquistar essa saúde para a gente é uma responsabilidade nossa. Assim como é uma responsabilidade nossa conscientizar as pessoas disso para que elas não sejam vítimas, né? Aquela vítima porque não quis enxergar a verdade, que eu fui escrava do meu hábito, eu fui escrava das minhas escolhas. Se hoje eu estou acima do peso, se hoje eu estou hipertenso, se eu estou com diabetes, se eu estou com muitas doenças que a gente construiu, vamos assumir essa responsabilidade, né? E assim, nós somos uma família de 9 filhos e é muito claro dentro da minha família que quem aceitou se cuidar melhor, hoje está com acima de 60 anos, sem tomar nenhum remédio, sem ter diabetes. E quem está abaixo de 60 anos, os meus irmãos já estão pré-diabéticos, já estão, assim, sabe de uma hereditariedade que carrega, mas não tiver a autorresponsabilidade ou não sei se assim, não quis enxergar, porque não colocou luz, né? É uma coisa assim que a gente também não pode culpar. Você é culpado de você estar hoje obeso, ou você está hipertenso, ou você tá... Quer dizer, você não aproveitou as oportunidades da sua vida para enxergar o que você podia fazer de diferente, né? Então, assim, que cada um carrega a sua história e, assim, e o cuidado que eu acho que a gente tem que ter também é que quando a gente tem tanta clareza, assim, de que nós, assim, nós não podemos nos vitimizar e nós temos que assumir essa autorresponsabilidade para a gente ser mais cuidadoso e ter mais compaixão com o outro quando a gente às vezes enxerga isso tão claramente e a gente não pode, como uma vez eu fiz com a Gerlânia, fiquei até com vergonha quando a Gerlânia falou aqui, Lúcia, você falou que eu sou fruto das minhas escolhas, eu que decidi estar passando por isso. Então, assim, às vezes a gente está com uma pessoa que a gente acha que ela precisa ouvir, ela já está madura para ouvir, a gente joga logo para ver se dói e mexe e muda. Mas outras vezes a gente tem que ouvir, calar, ter compaixão e agora, né? Quer dizer, ela talvez não teve a oportunidade de enxergar, de colocar luz e de assumir essa autorresponsabilidade, né? Então eu passaria o resto da manhã falando, porque esse homem é maravilhoso e cada vez que a gente está aqui, parece que a gente vai falando e as coisas vão fluindo, mas nós vamos para onde agora? Ô, Lúcia, só pegando um gancho aí na sua fala, que é a pergunta que eu sempre falo, a pergunta fatal. Tem como consertar? Ele fala isso no início do coisa. Tem como consertar. Às vezes nós temos a consciência, quando o Noel falou aí, que ele estica o braço, pega lá na barriga. Pô, você acredita que eu peguei na hora? Eu falei, vou ver aqui como é que tá a situação. Cara, eu falei, meu Deus do céu, tem que melhorar essa gordura. E eu tô com 15% de gordura no corpo, hein? Aí, tem como consertar esse restinho que está aqui? Sair dos 15, passar para 12, para 10? Tem. Então, o como consertar é que a gente vai ter o objetivo de entrar em ação para que a gente possa fazer alguma coisa diferente. No casamento, no tratamento com os filhos, na organização da casa, nas atividades nossas gerais do dia a dia.
Beleza? E Só nós para vamos para só onde? para concluir o que você falou, assim como sempre tem o que melhorar, cuidado porque também pode piorar. Lógico, com certeza, né? Às vezes você acha assim, não, eu estou no auge aqui, eu sou, né, eu tô top aqui, vai chutar o pau da barraca, meu querido. No final de semana aí que você chuta o pau da barraca aí, vem coisa ruim, né? Pessoal, e a gente está indo para onde agora? Pode ser Mogi das Cruzes? Bom dia! Tudo bem, pessoal? Aqui é a Angélica, falando de Mogi das Cruzes. Eu sou nutricionista, 48 anos, e há 15 anos faço parte aí desse time incrível de consultores, coaches da Herbalife. E ontem foi uma porrada, né? Ele não estapeou a gente, assim, logo de cara. Eu falei, caramba! Eu já tinha lido esse livro, confesso que eu não consegui terminar, porque lendo eu tomei tanta chapuletada que eu parei de ler. E ontem eu escutei inteiro. E o que vocês falaram, tudo me chamou muita atenção, a parte de Deus, né? Que a gente sempre fala, ai, Deus no controle, Deus no controle. Sim, ele está sempre no controle, mas quem comanda sou eu, né? Se eu for, uma das coisas que eu menos gosto de escutar é quando as pessoas falam, ai, se Deus quiser, Deus sempre quer, né? Tem que ver o que eu quero. Os assassinos, quando vão cometer um crime, pede para Deus ajuda e vai lá e faz. Então, a gente, né, precisa ter isso. Então, quando ele falou, eu falei, nossa, a frase encaixou perfeito, mas de tudo que ele falou lá, muita coisa foi caindo, as fichas, preciso ouvir mais vezes, mais vezes. Eu vi que tem o resumo do livro também, eu vou ouvir o resumo do livro e não a palestra para, já que eu não consegui ler, vamos ouvindo. Mas o que eu achei interessante, que a gente sempre fala muito, né, de como que a gente pode provocar essa mudança, ou o que provoca a mudança nas pessoas, porque a gente fica esperando as pessoas mudarem, né, principalmente no casamento, com filhos, a gente fica reclamando, mãe é complicada, tem hora que está tudo errado, aí você quer culpar o planeta todo, menos você, né, porque é difícil a gente admitir, principalmente dentro da casa, que quem comanda é a mãe, né? Eu acho que o equilíbrio ali, quem dá mesmo é a gente. Uma fase de terapia que eu fiz com o meu filho, a terapeuta falava, ninguém precisa fazer terapia na casa, você fazendo está tudo certo, porque filho é reflexo de pai e mãe. E isso é muito... pesa bastante na gente, porque a gente já tem tanta coisa para pensar, ainda tem essa carga, né? A gente sabe disso, mas, nossa, é complicado. Mas, enfim, quando ele fala, lógico, a gente já sabe disso nessa trajetória aqui dentro, a gente já aprendeu muito isso e vive isso, que ninguém muda ninguém, sem primeiro mudar a si. Eu tive uma separação no meu casamento, e sou casada com o mesmo marido, graças a Deus, mas a gente aprendeu muito nesse processo, quando a gente percebe que a gente precisa primeiro mudar o olhar que a gente tem para o outro, né? E mudar também o olhar que a gente tem para nós, porque a gente não pode ficar se culpando por coisas que não está conseguindo fazer. A gente precisa ter as ferramentas e começar o processo de mudança. E eu achei muito interessante quando ele falou das três coisas que precisam acontecer para as pessoas mudarem, ou para a gente começar a pensar nessa mudança e sentir. A gente fala muito da dor ou amor, mas ele falou da dor, que é uma mudança, né, de impacto. Geralmente a gente acaba pensando em mudar porque dói muito, mas ele falou do constrangimento e do medo, que são dois pontos que eu realmente nunca tinha parado para pensar ou para escutar mesmo, né? Porque às vezes a gente se sente mal com algumas coisas e não põe luz nisso, e percebe que mudou, mas não aprende com isso. Então, eu achei muito interessante quando ele falou desses pontos e falou do que impede também, né? Que ele nem quis discorrer, que no livro ele fala mais, mas ele falou, quando a gente acha que sabe demais, então a arrogância e a vaidade vai impedir a gente de começar esse processo, os atalhos, né? A gente sempre quer dar um jeitinho, não, vou dar um jeito aqui, depois eu penso nisso, e aí a gente interrompe esse processo que poderia ser muito proveitoso. E a zona de conforto, né? O tá ruim, mas tá bom. Eu não sei vocês, mas eu acho que principalmente na nossa atividade, como os ganhos, às vezes, fazendo nem tanto esforço, a gente consegue ganhos confortáveis, mas a gente está muito longe daquilo que a gente quer, a gente fica no tá ruim, mas tá bom, né?
tá bom assim, eu sou mestre em fazer isso, porque a mudança ela vai dar trabalho, né? Você se movimentar de um ponto que você já conhece para algo desconhecido, mesmo que a gente saiba, que no nosso caso, e qualquer mudança ela é sempre positiva, né? Mas no nosso caso, principalmente, um pequeno ajuste às vezes vai te levar, né, para um crescimento gigantesco, mas está tão bom aqui, né? Mas não está tão bom, mas enfim, eu achei muito interessante a gente parar para pensar primeiro nesses pontos, né, que impedem a gente de avançar. Então, se eu não estou comigo mesma, né, sendo prepotente ou arrogante com alguma atitude que eu precise mudar e eu estou impedindo, pensar no atalho, enfim, nesses 4 pontos, e não esperar, né, chegar nesse momento de constrangimento, às vezes de você se comprometer em fazer algo e não fazer, enfim, ou chegar no medo, que é uma sensação tão ruim, ou deixar o medo te paralisar e você não avançar. Eu achei muito interessante quando ele falou desses 3 pontos, porque são coisas que, apesar de já ter passado nos processos de mudança nesses anos todos, eu nunca tinha colocado luz, como ele fala, né? E a gente tem muito disso quando vai fazer terapia. O terapeuta sempre fala, vai doer, mas você precisa colocar a luz, porque se você não coloca a luz, vai ficar na sombra, e você vai sempre viver com essa sombra. E é muito ruim. Principalmente quando você não quer colocar luz nas suas coisas, mas quer ficar iluminando todos que estão ao seu redor, e você acaba virando o super arrogante, na verdade, né? Porque você sabe tudo para mudar tudo em todos, mas você mesmo não avança nenhum passo. Então, de tudo que ele falou, né, a coisa do teatro da vida, de ser protagonista, como que você age, como que você consegue mudar, simplificou muito na minha cabeça também, que ele falou que você só vai ser protagonista da sua vida quando você trouxer resultados, em qualquer área que você escolher. Então, você é o personagem principal. E o que você precisa ver é qual papel que você está querendo desempenhar, se é do herói ou da vítima. E isso você pode mudar a qualquer momento. E sobre o roteiro da vida, então, esse teatro da vida, esses 4 pontos que ele pontuou ali, facilitou, pelo menos na minha cabeça, começar a pensar, porque a mudança ela pode acontecer automática, às vezes você nem percebe, isso na sua evolução normal, mas no nosso caso, principalmente mais maduros, né? Quando a gente sabe exatamente onde precisa mudar, se a gente não tiver uma estrutura para começar a fazer isso, a gente às vezes mude naquilo que é mais fácil, que talvez não seja tão urgente, tão necessário, e deixa o que é realmente urgente e necessário para trás, né? Então é isso, eu gostei demais. Eu já tinha gostado quando eu comecei a ler, mas como ele dói um pouquinho, às vezes a gente deixa de lado e eu me comprometo a escutar de novo aqui para contribuir. E nós vamos para onde agora? E Angélica, muito top, viu? Agora, só concluindo o negócio que você falou aí sobre a terapia, olha que coisa incrível que ele fala aqui, ó. Que só um tapa pro gol aí, que todos nós que temos filhos com desafios, que também nós somos filhos, está relacionado ao quê? Pai ausente e pai grosso, que não dá carinho para o seu filho. E aquela mãe que passa a mão na cabeça e que coloca os filhos debaixo das asas, protegendo e dando razão para os filhos. Que esses filhos normalmente terão desafios. Então, a conclusão do que você falou, que a terapia dentro da casa, os pais fazendo, ou a mãe fazendo, que resolve a situação, por quê? Porque aí a gente começa a ter consciência e assumir a autorresponsabilidade daquilo que a gente está fazendo de errado. Né? Muito top. E a hora que ele fala isso, a gente começa, não sei, acho que todos, a gente remete à nossa casa, né? À nossa infância. Lógico. Porque pai e mãe, eu até, na hora que ele falou, fiquei com raiva, né? Falei, poxa, mas meus pais não eram assim, né? E a gente tem tantos desafios, mas na verdade a gente erra querendo acertar, né? E se a gente não se perdoa, a gente fica com culpa e a gente não pode se sentir culpado, porque ninguém tem manual, né? De como ser pai e mãe exatamente, a gente vai fazendo. E isso realmente, a hora que ele falou, na hora me remeteu aos meus pais. Meu pai nunca foi grosso, nada, mas realmente trabalhava demais. Ele chegou a ser ausente em alguns períodos, mesmo não querendo, sendo um pai incrível. Falei, caramba. E minha mãe a mesma coisa, sempre ficou passando pano para todos nós ali em casa. Então a gente, parece que é um perdão imediato. A eles e a nós também, né? Por errar também, querendo fazer, às vezes tão diferente dos pais,
e a gente acaba cometendo os mesmos erros muitas vezes. O meu caso também, eu, por falta de desenvolvimento pessoal, antes de eu começar a ler, entrar para a Herbalife, conviver com pessoas diferenciadas, porque eu sempre falo isso, meu meio era muito ruim, eu tive muitos exemplos ruins. Eu sou filho caçula de 8 irmãos, e o X da questão é o seguinte, eu levanto a mão para o céu de ter as 2 filhas que eu tenho, porque as minhas meninas, eu tenho certeza, como pai, são exemplos. E eu fui um pai ausente, porque eu sempre trabalhei de com força, acordava às 5 horas da manhã, metia por várias coisas, chegava em casa muito tarde. E um outro detalhe, eu cansei de brigar no trânsito perto das minhas meninas, cansei de fazer coisa errada, estacionar carro no lugar errado, dar um jeitinho, sempre naquela possibilidade, coisas que hoje eu jamais aplico. Então, eu falei com a minha filha há um tempo atrás, falei, Nath, a minha netinha, ela vai ser criada de uma forma completamente diferente que o papai criou você e a Nick. Porque eu cansei de fazer coisas erradas na frente das minhas meninas. E eu, na realidade, se as minhas meninas tivessem seguido alguns exemplos meus, as minhas 2 meninas, que são completamente diferentes, não seriam o que são hoje. Entendeu? E nós vamos para onde? Bom dia, galerinha! Nós vamos para Itabira, Minas Gerais, pegar o gancho de Magno aí, mas antes vou me apresentar. Meu nome é Poliana, eu sou fonoaudióloga, trabalho com a Herbalife tem 13 anos e sou uma apaixonada aí pela vida, né, por fazer parte de grupos tão maravilhosos como esse aqui. Eu vou falar 2 coisas sobre autorresponsabilidade. Uma é puxando o gancho do que Magno falou, dessa questão de fazer as coisas na frente das pessoas, né? Por várias vezes, até em eventos da Herbalife mesmo, a gente, nesses eventos, né, que a gente aglomera aí, que a gente está sentindo maior falta aí, né, das extravagâncias da vida, e no café da manhã, iam todos os consultores para o café da manhã. E eu sempre tive comigo que o meu café da manhã na minha casa é shake. Então, no hotel também, eu tomo shake. Eu uso as frutas do café da manhã, uso iogurte e fazia lá meu shake. E um belo dia, uma pessoa, pegou, fez o shake, tirou a foto, falou, vou postar. E depois foi lá e fez aquele arraso. Comeu tudo que podia e que não podia. Então, assim, gente, isso é uma autorresponsabilidade muito grande. Porque, é o que Magno falou, o que você faz na frente das pessoas, então é a autorresponsabilidade da confiança. Então, assim, naquele momento eu falei, peraí. Então, na minha frente, na frente de todo mundo, você age de uma maneira e, por trás é outra, né? Então, você mostra que você é fitness, mas você não é. Então, é a autorresponsabilidade da confiança. Então, o que você come escondido, você mostra em público, né? Porque o corpo, ele não tem como esconder, né? Então, assim, é uma autorresponsabilidade muito grande o que você faz na frente das pessoas. Então, eu penso que a gente tem que ser coerente, né? Na vida da gente com as coisas que a gente faz e que a gente fala, porque sempre vai ter alguém vendo. Então, assim, às vezes a gente acha que ninguém está vendo, mas está. Então, a gente tem que ter, nós, né? Eu me incluo nisso também, a gente tem que ter o tempo inteiro essa autorresponsabilidade de estar pensando nas nossas atitudes, nas nossas ações, no que a gente está fazendo, porque eu não tenho filho, mas e eu como irmã? Será que eu estou, né, que eu estou condizente, eu como filha, eu como amiga? Será que eu estou condizendo com aquilo que eu prego, é aquilo que eu faço, né? Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso. E eu assisti outro dia uma palestra do Paulo Vieira que ele falava sobre filhos. E eu sempre pego esses exemplos para eu ajudar meus irmãos, meus amigos, né? Como eu não tenho filho, mas eu tenho muitas pessoas ao meu lado que têm filhos. E a questão que ele falou que
uma vez a filha dele entrou correndo em casa com a roupa de academia e ela saiu correndo de novo e ele, filho, onde você está indo? Não, pai, eu tenho personal, tô atrasada. Ele, beleza. Foi pro personal. De repente, essa menina volta correndo de novo e fala, e sobe e desce. Onde você está indo, filho? Não, pai, esqueci que eu tenho cultura. É inglês, né? Eu tenho prova na cultura agora. Tá, mas você vai com essa roupa? Ela falou assim, pai, o que tem? Estou indo fazer uma prova. Ele, filha, vem cá. Não, você não vai com essa roupa. Com essa roupa você não vai para a cultura. Essa roupa é uma roupa de academia. Você está indo malhar, você não vai para a cultura com essa roupa. E, pai, deixa de ser chato. Eu só vou... O que tem? Filha, você está perdendo tempo. Com essa roupa você não vai para a cultura. Aí ela, ai, pai, e subiu, colocou outra roupa e desceu brava. Aí ele pegou e chamou ela e falou assim, filha, vem cá. Você tá brava com o papai? Você tá com raiva? Ela falou assim, tô. Ele virou e falou assim, olha só, você tá com raiva porque eu estou te protegendo? Porque eu tô cuidando de você? Ela virou e falou assim, ai, pai, tá bom, pai. Tipo, deu um beijo nele. E nesse dia, ele conta que ela pegou um Uber, porque parece que o motorista deles não podia levar, pegou um Uber, enfim. O cara do Uber era um tarado. E começou a cantar a menina. Aí ele pegou e falou assim, imagina se eu tivesse deixado ela ir com a roupa da academia, que é uma roupa colada. Naquele momento, pelo meu não posicionamento, talvez eu tinha perdido a minha filha. Aí ele falou assim, pais, entendam uma coisa, pai não é amigo de filho, pai é pai. Pai não é amigo, no sentido assim, né, que ele quis dizer, tipo, eu sou pai, eu não sou seu amigo, você não me trata como seu amigo, porque eu sou o seu pai. Então, gente, às vezes a gente tem que tomar posicionamentos realmente na vida, como filho, como pai, como mãe, como irmão, porque às vezes coisas que a gente faz com os nossos amigos, realmente, né? Eu não posso ter a mesma atitude que eu tenho com um amigo meu, com uma amiga minha, com a minha mãe. Ela é minha mãe, né? Então, assim, a gente tem que ter um respeito. Então, isso é uma autorresponsabilidade muito grande nossa, das nossas ações perante as pessoas, né? Perante os meus amigos, os meus pais, os meus vizinhos, os meus irmãos. Então, assim, e eu sempre falo, se a gente se colocar no lugar do outro, muitas coisas que a gente faria, a gente não faria. Simplesmente porque a gente se colocou no lugar do outro. Então, essa é a minha contribuição. Um beijo para todo mundo. Eu amo estar aqui. E nós vamos para onde, moçada? Bom dia, galera! Lorivas aqui de Montes Claros, Minas Gerais, do interior de Minas também, né, Poli? Saudade de vocês, não tem noção. Saudade de muita gente estar aqui. Alguns eu não conheço pessoalmente ainda. Eu trabalho na Herbalife junto com essa galera aí já há 12 anos também. Vai fazer 12 anos agora, dia 28 de maio. E muito feliz de estar aqui hoje. Um tema que eu acredito seja fundamental para a gente viver com qualidade, né? Algumas palavras que Poli disse aqui agora mexem muito comigo, mas a mais importante, além da autorresponsabilidade, é a coerência. Coerência que justamente te coloca num rumo em você se reconhecer, você ser você mesmo, você não se comparar, você se colocar no caminho que te leva por o que você acredita que seja o caminho para você ser a melhor pessoa que você pode ser nessa vida. E quando você fala de família, Poli, e eu acho que é a principal pilar aqui da nossa passagem aqui nessa terra,
as pessoas mais próximas da gente, né? E onde a gente tem a oportunidade de deixar nosso legado. A oportunidade de a gente colocar em prática o que a gente aprendeu. E se a gente não se conhece, dificilmente você vai passar coisa boa, porque você vai estar sempre vivendo frustrado ou passar a melhor coisa que você pode passar, né? E aí, quando a gente ouve alguns depoimentos antes aqui, dizendo que, às vezes, os nossos pais não foram os melhores que eles puderam ser, porque, na verdade, eles foram, sim, o melhor que eles podiam ser com a informação que eles tinham. E quando a gente tem essa consciência de que a gente pode melhorar para poder não só nos beneficiar, mas beneficiar as pessoas ao nosso redor, então essa autorresponsabilidade se torna ainda mais importante em você buscar conhecimento para poder ter essa serenidade que muitas das pessoas que passaram aqui hoje já conquistaram. A serenidade que não está perfeita, a gente não está perfeito nesse mundo ainda, mas a gente está evoluindo. Isso é muito bacana de a gente entender que estamos num caminho de melhoria. E eu acho sensacional esse tema aqui. O que foi discutido aqui hoje foi super relevante para mim. Gratidão por estar aqui. E nós vamos para onde agora, galera? Podemos ir para Goiânia, então? Isso aí, baixinho. Só complementando aqui o que o Lorivas falou, né, gente? Até tinha grifado aqui, né? Eu vivo pelo que eu faço, pelo que eu penso, pelo que eu sinto, pelos resultados que eu tenho, né? Pensamento gera sentimento, e faz a gente entrar em ação e faz a gente colher os resultados, né? A autorresponsabilidade vem, inclusive, em que a gente está botando aqui, né? Porque tudo começa aqui. A gente tem que ter autorresponsabilidade no que a gente está pensando, porque é esse pensamento que vai gerar o sentimento. É esse sentimento que vai fazer a gente gerar aquela ação boa ou ruim, que vai trazer os resultados bons ou ruins, né? Então, autorresponsabilidade em tudo, começando pelo que a gente pensa, né? Tem uma historinha que eu vi uma vez, não lembro exatamente como era, meus detalhes, mas era a história de um pai com 2 filhos indo para um circo, uma apresentação de circo, e na bilheteria, um filho tinha 6 anos e o outro acho que tinha 4,5, uma coisa assim. Na hora de pagar os ingressos, o cara da bilheteria falou, quanto é o ingresso? Ele falou, a partir de 5 anos já paga inteira e de 4 anos paga meia. Ele falou, então me vê 3 inteiras. Aí ele olhou o garotinho, né, que já era quase os 2 ali do mesmo tamanho, ele falou, mas o seu filho pequeno tem quanto? Ele falou, não, ele tem 4,5, não tem 5. Ele falou, mas se ele tivesse me dito que ele tinha 5, eu não ia saber a diferença. Se ele tinha 4, né? Na verdade, é o contrário. Ele falou, se você tivesse me dito que ele tinha 4,5, eu não ia saber a diferença, ele ia pagar meia. Né? Ninguém ia saber. Ele falou, não, mas eu saberia. Né? Meus filhos também saberiam o que eu estou fazendo. Então, na verdade, isso faz total diferença, né? Aquela história que o Magno falou, da gente estacionar no local de idoso. Aquela coisinha que a gente acha que não vai ter problema, mas qual é a mensagem subliminar que a gente está passando quando a gente faz uma coisa dessa, né? Então, tudo isso é questão da autorresponsabilidade. Vamos lá, Baixinha, queremos ouvir o que a senhorita tem para nos dizer. Bom dia, gente. Ótimo dia para todos. Eu estava aqui caladinha ouvindo porque esse é um assunto que eu considero tão importante. Esse livro, ele é um livro que, inclusive, para todos os meus clientes, principalmente as pessoas que lidam com time, que lidam com pessoas, eu falo, mantenha esse livro perto de você. Quando a pessoa começar com muito mimimi, muita desculpite perto de você, você fala assim, lê esse livro aqui, aí daqui a 2 dias a gente conversa. Porque esse livro, ele de fato é um tapa na cara de muitas pessoas. E eu lembro que quando eu comecei a dar curso sobre inteligência emocional, essa era a aula mais desafiadora. E quando terminava o curso, no último dia, eu sempre falava assim, gente, vamos lá, vamos depoimento aqui, eu quero saber quem era você quando você chegou aqui e quem é você que está saindo hoje. Gente, em todas as turmas, todas, eu dou esse curso há 5 anos, todas as turmas, alguém falava dessa aula aqui, ó.
E normalmente era assim, Cristiane, naquele dia que você deu aquela aula, eu tive vontade de te dar um soco na cara, eu tive vontade de sair daqui e nunca mais voltar. Gente, é comum, eu acho o máximo isso. Por quê? Porque na hora que a dor, que você toma aquilo e você fala, meu Deus, sou eu que estou fazendo isso. A vida pode ter sido difícil, você pode ter tido uma infância infeliz, você pode ter vindo de uma família onde você pode ter sido até espancada, agredido, violentado sexualmente, emocionalmente. Tudo isso influencia? Claro que influencia. Claro, isso aí vai ter reflexo na sua vida por muitos anos, enfim, né? Ninguém está negando isso. Mas depois que você se torna adulto, principalmente, o que você está fazendo com essa história que aconteceu na sua vida? Sabe? Então, você tem a escolha de olhar para a sua história, para o que aconteceu, e fazer disso um drama que justifica todo o seu mau comportamento ou mau desempenho, ou você olhar para a sua história e falar, entendi, e o que eu tiro de aprendizado disso, e como é que eu vou usar isso na minha vida agora para sair dessa história. E é muito interessante, gente, esse poder da autorresponsabilidade quando a gente traz isso para a nossa vida. Hoje eu estava batendo um papo com o Magno aqui cedo, e ele falando da historinha, o tanto que a historinha impactou, né? E o quanto a gente se dá conta de que a gente conta historinha o tempo inteiro. E é verdade, por mais que você comece a viver o princípio da autorresponsabilidade, você de vez em quando se pega falando uma historinha. Eu faço isso, por mais que eu fale sobre isso, por mais que eu ensine sobre isso, mas eu me pego contando historinha. E é interessantíssimo perceber que daquela mesma história da barriga, é só você olhar para a roda da sua vida. Onde a roda da sua vida não está legal, você está com mimimi, você está com historinha, é simples assim. E aí o que você precisa fazer? É parar, olhar para essa parte da sua vida e falar, peraí, o que eu estou falando sobre isso? O que eu estou pensando? É como o Bill falou. O que eu estou pensando sobre isso? Porque o seu pensamento gera sentimento, que gera um comportamento que alimenta uma crença. E essa crença é autorrealizável. E ela vai acontecer na sua vida. Então, quando a gente começa a contar historinha demais, a gente bloqueia. Eu gosto de contar a metáfora de um barco, né? O Paulo fala muito sobre essa história do barco nesse livro, que nós somos os timoneiros, né? Né, Lúcia? A gente estava falando disso, de você estar no leme do barco da sua vida, ou deveria, né? Porque às vezes a gente entrega, e, gente, é um negócio tão imperceptível. Você entregar o leme do barco da sua vida para o outro, quem é casado muitas vezes pega isso e entrega para o marido, às vezes para os filhos, às vezes para os pais, às vezes para um líder, às vezes... Eu já entreguei para o meu cachorro, gente, para vocês terem ideia de como é que o negócio funciona. Eu me peguei quando eu comprei o chuvisco, que ele era pequenininho, o escritório era aqui pertinho, muito perto de casa. E eu, quando estava no escritório e às vezes faltava um cliente ou alguma coisa assim, eu corria para casa. E eu comecei a perceber que eu estava fazendo muitas coisas para o chuvisco. Então, o chuvisco, meu cachorro, durante um tempo, ele meio que pegou mesmo o leme do barco da minha vida. Eu fazia as coisas para ele. Cristiane, mas eu tenho filhos e faço isso. Gente, não, a gente cuida dos nossos filhos, a gente cuida do casamento, a gente cuida do trabalho, a gente cuida de tudo, mas somos nós que cuidamos. Nós precisamos trazer essa responsabilidade da gente gerenciar bem a nossa agenda, o nosso tempo, da gente gerenciar bem todos os nossos papéis. Eu concordo com a Polly totalmente, eu gosto muito dessa colocação do Paulo. Nós não somos amigos dos nossos filhos. Nós somos mães e pais dos nossos filhos, e são papéis totalmente diferentes. Né? A gente precisa fazer isso que ele faz com a filha dele, com a Júlia, em relação à roupa, né? Colocar esse limite de fato, fazer com que o filho pare, entenda. E isso é muito interessante, porque senão a gente vai passar a vida inteira, a gente dando desculpinha das dores que a gente teve na nossa infância. E nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir isso. Né? Eu perdi um amigo há mais ou menos um mês. E é triste falar sobre isso, porque eu fiz de tudo para ele. Eu lembro que eu falo para vocês, a mudança vem de dentro, né? Às vezes a pessoa está de fora, tentando ajudar, e se a pessoa não quer, não adianta. Gente, eu fiz de tudo. Eu dei esse livro, eu dei o curso para ele, eu dei o método CIS para ele participar, eu fiz processo individual com ele o máximo que eu pude, porque ele tinha uma historinha que ele contava que era muito forte. Ele era filho de um pai alcoólatra,
E ele justificava todo o insucesso dele, toda a dificuldade dele na história de vida que ele teve na infância. E eu lembro que na aula de autorresponsabilidade ele ficou muito irritado e ele dizia assim, então você quer me dizer que o fato de eu ter um pai alcoólatra não influenciou em nada? Você não influenciou em muita coisa, certeza que sim. Mas, cara, você já tem 30 e não sei quantos anos, até quando você vai ficar usando essa história como desculpa para você até hoje morar na casa da sua mãe? Para você até hoje não ter tocado sua vida? Para você até hoje não ter se firmado numa profissão? E essa história, até quando a gente vai contar essa desculpa que a gente está contando para a gente ter o corpo num formato que não está legal para a gente gente ter a conta bancária. Cada um tem a conta bancária que merece, cada um tem um corpo que merece, cada um tem um casamento que merece. E não é fácil ouvir isso, não, é verdade, não é. Mas, gente, é a mais pura verdade. E enquanto a gente não entende isso, a gente fica assim, sabe, cheio de dores. A primeira vez que eu escutei o Paulo falar isso aí, foi no primeiro método CIS que eu fiz, eu acho que era 2010, sei lá, faz tanto tempo. E ele falava assim, exatamente isso, cada um tem a vida que merece. Gente, eu estava numa crise no casamento, quando esse homem falou isso, eu falei, ele não sabe o que eu estou vivendo? Cada um tem a vida que merece. Casa com meu marido para ele ver se é fácil, se é não sei o quê. Eu fiquei nesse mimimi. Eu lembro que ele falava isso, eu falei, vou matar esse homem, ele não sabe o que eu estou vivendo. Ele não precisa saber. Ninguém precisa saber o que você está vivendo. Quem sabe é você, as historinhas que você está contando, da mesma forma que eu, quando eu percebo que o negócio não está indo, eu paro e falo, opa, peraí, nem sempre eu tenho essa consciência, às vezes eu fico aqui nesse mimimi, nessa historinha, até uma hora que eu falo, opa, gente, peraí, vamos parar. E aí eu penso na analogia da historinha, mais ou menos assim, ó, eu nos vejo como seres que nasceram para dar certo. De verdade, eu realmente acredito que Deus nos colocou aqui perfeitos e para ter uma vida abundante, eu creio nisso. E se a gente não está vivendo a vida abundante que a gente gostaria, a gente tem alguns ajustes para fazer na vela do nosso barco. Mas se a gente não atrapalhar, se a gente não contar historinhas, se a gente não ficar de mimimi, o nosso barquinho, ele vai navegar no rio e ele vai desaguar no mar, que seria uma vida abundante. Mas o que faz com que o nosso barquinho não vá? Porque, gente, se a gente não fizer nada, se a gente deitar num rio e ficar lá deitado no rio boiando, o rio vai empurrar a gente para o bar até o mar, vai desaguar no mar, é certeza. Se você não fizer nada, vai para lá. Se você não atrapalhar o curso do seu rio, vai para lá. Só que as historinhas, elas funcionam como barreiras que nós formamos nos rios. A historinha nada mais é do que uma barreira que está no meio do curso do seu rio, que está te impedindo para chegar no mar. E o que a gente precisa ao longo das nossas vidas, independente da nossa idade, independente da nossa história, independente de tudo isso, é enxergar que barreira é essa que a gente construiu aqui. Ir lá e tirar, botar luz, né? Botar luz, como é feito na terapia, que você vai lá, botar luz, dói, gente, dói demais. É mais fácil ficar de mimimi. Muito mais fácil contar historinha, não é lindo? A gente vai lá, conta uma historinha, chora, justifica, reclama e tá tudo certo. E aí, para nós é isso, é a gente enxergar. E a sugestão que eu quero deixar aqui para finalizar é quando alguém vier contar um mimimi para você, não permita que isso aconteça, porque isso faz muito mal para você e faz muito mal para outra pessoa também. Às vezes, nós temos a tendência de escutar o outro, achando que o outro, nossa, gosto tanto dessa pessoa, deixa eu ouvir o que essa pessoa tem para falar. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer. Porque na hora que essa pessoa começa a derramar todo o mimimi, toda a história dela sobre você, ela não melhora, ela intensifica, porque cada vez que você conta uma história, essa história, ela solidifica dentro de você e você vai acreditando que ela é verdade. Então, para ela é ruim, porque ela está solidificando um mimimi gigantesco e você está sendo contagiado com essa mimimi, com essa doença da desculpa, a desculpite aguda. Então, não permita. Ao invés disso, se é uma pessoa que você ama, que você gosta, faça boas perguntas para ela. Entendi, mas como é que você pode olhar para essa situação de uma outra forma? O que é que isso tem de bom? O que tem de bom nisso? Como é que foi? É como o Magno falou, acho que no nosso encontro passado, não sei, recente, a pessoa falando mal, muito mal, tal. E o que tem de bom nessa pessoa? O que tem de bom nessa situação? E aí você vai quebrando o mimimi dessa pessoa. A mesma coisa para você.
Se você está insatisfeito com a sua, sei lá, seu resultado financeiro, o que tem de bom nisso? E o que você tem de bom na mão? O que você tem de bom no seu produto? O que tem de bom em você? Que você pode mudar essa história? Seu casamento, tá, mas o que tem de bom no meu casamento? O que tem de bom naquela pessoa? Porque coisas ruins, gente, todos nós vamos ter em tudo, né? A gente não é perfeito, porque se a gente fosse, a gente nem estava aqui nesse mundinho. Esse planetinha é de gente realmente bem, né? Que ainda não está perfeitinho. Então, todos nós temos, mas aonde a gente está dando foco? Se é na nossa vida, como é que a gente vai usar? E aí, a gente tem dentro do livro as 6 leis da autorresponsabilidade. É a base do livro. O que você vai fazer? Ah, beleza, entendi, levei um monte de porrada, que a gente leva mesmo, cada vez que eu leio esse livro eu levo um monte. E o que eu vou fazer agora com isso? Então, é pegar essas 6 leis da autorresponsabilidade, pregar em tudo quanto é canto. Pega no espelho do seu banheiro, coloca no seu computador, coloca no seu telefone, para você bater o olho e falar, ah, então são 6 leis que precisam ser vividas, vivenciadas no dia a dia. E que são desafios, porque normalmente são instruções que vão na contramão daquilo que a cultura normalmente faz com que a gente viva, né? Mas para que a gente tenha bons resultados, a gente precisa andar nessa contramão da boiada, né? E a gente precisa sair dessa boiada e começar a ter esses comportamentos de forma consciente. Então, não está legal a sua vida? Olha para aquele aspecto e fala, o que eu posso melhorar nisso? Qual é a desculpa que eu estou utilizando? Esse meu colega, por mais que eu ajudasse, por mais que eu fizesse, sim. E aí, uma hora eu cansei, porque, afinal de contas, cada um tem a vida que merece, eu não podia mais fazer. E isso foi há 2 anos que eu tentei ajudá-lo e não consegui. E ele faleceu agora há 1 mês atrás, em consequência das atitudes irresponsáveis que ele estava tendo com o próprio corpo, enfim, né? Com a justificativa do alcoolismo do pai, se tornou um alcoólatra e acabou tendo um infarto fulminante aos 37 anos de idade. Então, e são consequências que as pessoas acabam colhendo de não conseguir olhar para a sua história com verdade e empurrar a responsabilidade do resultado ruim para o passado, para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa, para o chefe. Não. É sua vida, é sua responsabilidade. Enquanto adultos, e até mesmo crianças, é bom a gente trazer esse princípio para eles, né? Mas enquanto adultos, nós precisamos trazer essa responsabilidade para a gente, para as nossas rédeas aqui, para a gente ter resultado nisso. Gente, era isso. Ótimo dia para todos. Nós vamos para onde? Vai para Brasília, Marco. Vamos lá, vai lá. Não, vai lá. Bom dia a todos. Será que o sorriso melhorou? Eu acredito que sim. Obrigado pelas dicas. Estou tentando exercitar. Não poderia deixar de falar o tanto que eu tenho aprendido com vocês, tá? Concluindo, eu sou responsável pela vida que eu tenho. Cristiane, eu tive a felicidade de fazer o curso com o Paulo em 2014. E no meu espelho do guarda-roupa, eu colei as leis da autorresponsabilidade. Bom dia a todos. Obrigado por participar desse grupo maravilhoso. Bom dia! Ana Maria. Ai, gente, que coisa mais linda, Nossa, Ana Maria. Ana Maria. Até me emocionei, juro. Juro, gente. Eu também. Estou ficando com a caneta assim de noite, ó. Gente, olha o poder da autorresponsabilidade dela pegar tudo aquilo que ela bateu um papo com a gente aqui e implantar na vida dela. Gente, que orgulho de você. Estou tão feliz que estou emocionada. Parabéns, Ana Maria. Obrigada. Nossa, é nítido a diferença que você falou hoje. Nítido. Com certeza. Com um sorriso no rosto, falando, sorrindo. Tipo aí, ó, tá sorrindo. Olha só que beleza. Maravilhoso. Parabéns, amigo. Deus abençoe de com força. Ô, Cris, só concluindo aquele lance lá que você falou, quando você escutou, parece que fez o curso do Paulo, e falou assim, esse homem não sabe nada. Ele, então, vem casar com meu marido para ver. A mesma coisa, quando a gente não assume a nossa responsabilidade, a mesma coisa, talvez, o seu marido poderia falar. Então, vem casar com essa mulher para ver como é que é a situação aqui em casa. E eu
dentro do contexto que eu venho melhorando, estudando. A cada dia, desde quando eu entrei na Herbalife, eu tinha um desafio na minha vida que eu sempre justificava isso em relação ao meu pai e meus 2 irmãos. E a partir do momento que eu assumi a responsabilidade de eliminar isso da minha vida, 100% a minha vida vem mudando a cada dia. Então, a gente assume as responsabilidades, a gente deixa de contar historinhas que a vida da gente muda completamente. E nós iremos para onde? Filminha, nós poderíamos ficar aqui a manhã inteira, mas já são 7 horas, está na hora da gente encerrar o dia. Eu não vi o tempo passar também, não. Voou, cara. A gente mergulha num tema assim, a coisa vai longe, mas fica tranquilo, tá tudo certo. Nós vamos para a foto. Que merece. Então, nós vamos para a foto agora. Vai encerrar você que está assistindo a gente aqui agora pelo YouTube. Se você gostou, curte aqui, marca o sininho para você receber o aviso dos próximos temas, compartilha com a pessoa que você ama e vamos fazer o seguinte, tirar o aprendizado disso daqui hoje. Vamos ter coragem de colocar luz na escuridão, ter consciência, assumir o papel que a gente tem que assumir em todas as áreas da nossa vida e vamos fazer de 2021 o melhor ano de nossas vidas em todas as áreas. Vamos combinado? Então vamos para a nossa fotinha, vamos registrar esse momento. Todo mundo olhando para a telinha. 3, 2, 1. Deixa eu só colocar no grupo aqui, vamos ver se deu certo aqui. Peraí. Eu tenho que falar que eu estou emocionada com a Ana Maria, com esse sorriso lindo na cara dela aqui. Você é muito parecida com uma amiga minha, Ana, e ela tinha essa mesma dificuldade. E até o cabelo é muito parecida com ela. Estou muito feliz também de ver você sorrindo aqui o tempo todo com a gente. Parabéns, viu? Incrível quando a pessoa pega a teoria e coloca em ação, né? Dizer que está dormindo com a caneta colocada ali, realmente, cara, é uma lição. Maria, parabéns. Né? Parabéns para todos nós. Façamos um extraordinário dia, uma extraordinária semana, um extraordinário ano, extraordinária vida. Beijo no coração de vocês, a gente se vê na sexta-feira.